Cuidando de papai e mamãe. Vamos falar sobre isso hoje? E aí, coisas lindas, tudo bem com vocês? Sabe que eu tenho aqui muitas meninas que passaram por mim, que começaram comigo como cuidadora, tendo a sua primeira experiência de cuidadora, cuidando do próprio pai ou da própria mãe. E eu fico pensando que experiência, né? Que algumas peculiaridades existem nesta função, nesta situação específica, a de cuidar do pai e da mãe. Então, pensa nisso. Você, em algum momento da história da sua existência, você teve lá aquelas pessoinhas cuidando de você no mais, sabe, no mais cerne da dependência, no mais profundo da dependência, onde você não tinha condição nenhuma de nada, era só um bebezinho assim, coisinha piquititica. E aí o tempo passou e acontece que chegou o momento de você cuidar. E em algumas situações, o filho, a filha, passa a cuidar de forma quase que plena mesmo, né? Então tem que trocar a fralda, dar banho, comidinha na boca, e aí, dependendo da situação, é um grau de dependência do pai e da mãe tão grande que até para mudar de posição precisa da ajuda do filho, né? Precisa da ajuda de alguém ali. E deve ser uma experiência muito grandiosa essa, né? Porque ela mexe com os mais profundos da nossa relação, com aquilo que nós temos de mais profundo, seja essa relação uma relação boa, bem estabelecida ao longo da vida, ou que seja uma relação que nem teve muita relação, ou que tenha sido uma relação pesarosa, uma relação difícil. Esse é um encontro que não tem como você sair sem mudanças, né? É um encontro que você entra para ser transformado para o bem ou para o mal, de uma forma boa, de uma forma ruim, para te trazer crescimento, amadurecimento de várias formas, ou para te trazer traumas e pesar também, depende muito aí da forma como você encara essa situação e como ela foi estabelecida nesse momento com base a tudo que aconteceu ao longo de uma vida, né? Não é como você cuidar de um estranho. Não é como você cuidar de alguém que você nunca viu. Essa relação, esse cuidado, ele é completamente diferente, né? Então, uma coisa que eu percebi aí, pensando, analisando e conhecendo situações desse tipo, é que é um cuidado melindroso, é um cuidado sensível, né? Sensível de diversas formas, sensível principalmente emocionalmente, porque não tem como não ter envolvimento emocional quando o cuidado ele é para um pai, para uma mãe, de forma bem específica. É até diferente se for um cuidado, eu já gravei aqui inclusive, né, falando sobre cuidado com familiares de uma forma mais abrangente, às vezes um vô, uma avó, um tio, um primo, uma prima. Há um envolvimento emocional, mas é outro nível quando nós falamos especificamente do pai e da mãe. Se você teve uma relação boa com esse pai, com essa mãe ao longo de toda uma vida, esse momento de cuidados, ele vem de uma forma. Se você veio de uma relação ruim, pesada, difícil ao longo de uma vida, esse momento de dependência, de cuidados com esse indivíduo chega de uma outra forma. Então é só você que já passou ou que tem passado por uma situação assim, é que sabe da sua história,
da sua intimidade com este indivíduo, da sua relação. Mas eu acho que algumas coisas a gente consegue trabalhar juntos aqui, que pode servir talvez como uma orientação, como um norte para a situação em que você está vivendo, né? Então, assim, eu vou contar para vocês um pouquinho da história da minha mãe com o meu avô. O meu avô teve câncer e nem era assim muito idoso. O meu avô estava com 80 e poucos anos, eu acho que 84, não sei. Mas ele era um avô enxutão, assim, um avô bonitão, tal, todo saudável, assim. E quando ele recebeu o diagnóstico do câncer, ele já estava num estágio em que o médico disse para a família assim, que ele teria ali no máximo 3 meses de vida. Eu me lembro muito bem deste diagnóstico porque ele foi completamente chocante para toda a família. É como se a gente não tivesse tempo para mais nada. O que é 3 meses, gente? O que é 3 meses? Então, foi muito forte esse momento da nossa vida, assim. O meu avô era uma pessoa muito querida, muito amada por todos nós, sabe? Assim, e foi uma... Ninguém estava esperando que fosse algo assim e tão repentino. E ele parecia tão bem, tão saudável, tão fortão, tal. Ele sentia incômodos e dores no estômago, mas de longe que alguém ia imaginar que seria algo assim tão devastador, né? E aí quando ele recebeu o diagnóstico, então ele passou a partir daquele momento, foi uma fase muito rápida e ele foi mesmo em exatos 3 meses embora. É o peso do diagnóstico, né? E a minha mãe foi a cuidadora do meu avô nos últimos momentos da vida dele. E a minha mãe conta algumas experiências assim que marcam muito a minha memória com relação a essa sensação, né? A primeira visão, a primeira reflexão que eu faço é do ponto de vista da cuidadora mesmo, né? Então a minha mãe, ela relata o quanto ela sofria ao ver o meu avô indo embora um dia por vez, e ela percebia isso, né? Então assim, todos os dias ele tinha um agravante, todos os dias apresentava uma coisinha pior, uma piora num ponto, no outro, e lidar com aquilo por dentro para ela relata ter sido uma coisa muito, muito difícil, ter que interiorizar que era mesmo, que ele estava indo mesmo e ao mesmo tempo lidar com o fato de que ele estava ali, que ele estava vivo, que precisava dela e que ela precisava estar bem, precisava estar alegre, precisava estar fazendo o trabalho dela da melhor forma possível. Então, ela falava assim que tinha dias, o câncer do meu avô era intestinal. Quando ele descobriu, ele já estava com toda a região do abdômen tomada, até com as paredes do estômago, até com as paredes aqui do abdômen dele, todo tomado pelo câncer. O câncer já tinha alcançado todos os órgãos internos, já estava bem complicado. Então, assim, uma das coisas que aconteceu com o meu vozinho no finalzinho ali da vidinha dele, é que ele tinha constantes diarreia assim, fortíssimas, né? E a minha mãe conta da delicadeza de cuidar do meu avô naquele momento, porque o meu avô sempre foi um homem muito, muito sistemático, e ele era super saudável até muito pouco tempo atrás, tipo assim, alguns dias atrás o meu avô estava bem, ele tinha lá, demonstrava algumas situações, foi até por isso que ele foi atrás de tratamento e tudo mais, né? Mas nada que lhe impedisse de ir ao banheiro sozinho, de fazer as coisinhas dele sozinho. Então ele sempre tinha feito todas essas coisas sozinho, de tomar um banho, de se limpar, e agora, nesse exato momento, de repente, ele tinha ali uma filha limpando ele, né? Vendo a intimidade dele e atendendo ele de uma forma, numa situação em que ele se sentia completamente constrangido. E a minha mãe conta de
de ficar ali criando, fazendo brincadeira enquanto cuidava dele e tal, enquanto limpava, e às vezes fazendo uma piadinha, uma graça. O meu avô era sempre muito brincalhão, né? A respeito da própria circunstância mesmo, do cheiro e de coisas desse tipo, para tornar a situação mais tranquila, mais leve. E acabou que eles foram momentos de grande intimidade para os dois, de entrosamento, sabe? De aprofundamento do relacionamento e da amizade dos dois, porque ela estava ali de uma forma muito plena, né, em função dos cuidados com ele. E eu acho bonitinho a forma como ela conta disso. Apesar de ser um momento muito doloroso, muito pesado, ela viu o meu avô indo embora, o meu avô morrendo. E então, isso não é uma coisa fácil quando existe uma emoção, uma carga emocional muito grande envolvida, quando existe um amor muito profundo envolvido. Então eu imagino do quanto isso é doloroso, mas o quanto isso também pode ser, não sei a palavra que eu poderia usar aqui, restaurador, sabe? O quanto essa situação pode ser usada para aproximar, para restaurar, o quanto pode ser positiva, mesmo sendo tão pesada, tão ruim na sua essência, né? E eu posso, através dessa experiência, refletir a respeito da circunstância do ponto de vista do paciente, né? Nesse caso, do meu avô, o pai ali em questão, sabendo que naquele momento o mais importante era abrir mão, né, do seu orgulho, da sua sistemática de vida e tudo mais, para aceitar o fato de que ele estava vivendo um momento de dependência, que ele precisava da ajuda da filha para limpar o próprio bumbumzinho. E quanto isso mexe com o ser humano por dentro, né? O meu avô sabia do diagnóstico, ele ficou consciente até o final. Ele teve a oportunidade de chamar os filhos, conversar com os filhos, orientar os filhos. Ele teve a oportunidade de se despedir da minha avó, de se despedir dos próprios filhos, então assim, e aí receber esse cuidado no meio desse contexto de consciência do seu próprio fim, pode ser algo muito valioso e ao mesmo tempo muito tenso, né? Muito pesado. Então, assim, eu fico pensando na grandiosidade do papel deste cuidador, desse filho cuidador. Porque se você é aquele filho que nesse momento consegue fazer valiosa impressão desse momento, né? Se você é o filho, o cuidador, a filha que vai trazer paz, leveza, reconstrução, perdão, recomeço a essa situação, então é uma pessoa que está indo embora em paz, que está indo embora leve. E você vai ficar com o mesmo sentimento, você vai ficar com a mesma sensação. E aí o que foi construído em volta dessa desgraça é algo que, apesar da dor, vai trazer algo positivo, vai trazer um aprendizado ao invés de uma desgraça traumática, né? Então, algumas coisas que eu acho que é importante levar em consideração aqui, né, nessa questão sobre esse assunto. A primeira é a questão da autoridade, né, envolvendo essa relação. Cuidar do pai, da mãe, nunca deveria tirar deles essa posição de pai e de mãe. Então não é porque ele está dependendo de você, não é porque ele está precisando da sua ajuda que nesse momento a autoridade é sua e eles não têm nenhuma. Eles continuam sendo o pai e a mãe. Eles continuam tendo a posição do pai e da mãe. E se foi uma relação bem construída, saudável, positiva, leve em consideração essa autoridade como sendo preciosíssima no sentido de que eles precisam saber que eles são
mesmo estando naquela condição ali de completa dependência, eles são o pai e a mãe, são respeitados como tal e vão ser tratados como tal. Então você não vai ficar usando expressões do tipo agora eu que mando, agora você vai fazer o que eu estou mandando, agora é você que precisa de mim, ou coisas desse tipo, porque definitivamente não cabe, não pode. Agora, se você teve uma relação ruim ao longo da vida, bem destrutiva, corrosiva ao longo da vida, aí vai depender da sua maturidade emocional, das suas condições emocionais, para trabalhar dentro de si mesmo o fato de que, independente de todo um passado, aquele indivíduo ali, ele é o pai, ele é a mãe, e que você pode estar sujeita a uma autoridade que, não uma autoridade no sentido autoritária. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de um autoritarismo que talvez tenha sido estabelecido ao longo de uma vida. Eu estou falando de uma posição que é muito simples e clara, onde aquela pessoa é o seu pai ou é a sua mãe e você é o filho. E não é porque naquele momento ele depende, precisa de você, que isso mudou. Então, se você tem isso no seu coração bem estabelecido, no seu devido lugar, a sua conduta ali diante dessa situação já pode ser trabalhada de uma forma bem diferente, né? Com respeito, com dignidade, a dignidade do outro. Você, mais do que ninguém, sabe com quem está lidando, sabe quem é aquela pessoa, vai poder respeitar essas limitações, essas diferenças da melhor forma possível, se a sua cabecinha estiver ligada no ponto certo, né? Então, assim, não se esqueça, é o pai, é a mãe. E segundo os conceitos cristãos e religiosos, sei lá, segundo os conceitos da ética e da moral, o pai e a mãe ocupam um devido lugar, um lugarzinho especial. E eles deveriam ficar ali, naquele lugarzinho especial, independente das circunstâncias. E quem dirá, ainda mais agora, neste momento em que eles estão precisando de você de uma forma dependente. E talvez eles nem quisessem, né, que fosse você, ou que, sei lá. Mas o fato é que é assim. E se você está aí, se você é a cuidadora, se você é a pessoa que vai prestar este cuidado, então leve isso em consideração e trate esse indivíduo em cada situação, em cada momento, com o devido respeito que é merecido somente por ele, por ocupar exatamente este lugar, o de pai e o de mãe, certo? É uma autoridade conquistada por eles só pelo simples fato de ter te posto no mundo. E se você entende isso, então você é uma pessoa amadurecida e emocionalmente equilibrada. E tá bom. Se ele não consegue entender, não tem problema. Não tem problema. É você que precisa ter isso em mente, certo? E aí, algumas outras coisinhas que eu acho que seria importante você pensar. Uma delas é a conquista do auxílio, a conquista da ajuda. E isso com leveza, com tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? É que como filho, você pode correr o risco de se sentir tentada a impor o cuidado, porque aquele indivíduo precisa, e no final das contas ele é o pai, é a mãe, ele devia saber que precisa, e porque precisa, você tá ali, tem que cuidar, e você vai impor a sua vontade com relação ao que você acredita ser o que tem que ser feito. Não, eu acho que isso é muito hostil e grosseiro em qualquer situação. Quem dirá no cuidado com pai e mãe? Eu sou dessa teoria. Eu tenho a minha mãezinha aqui, a minha mãezinha tem mais de 60 anos, mas se você olha para ela, você dá 35. É uma mãezinha super mega enxutaça a minha, sabe? Uma mãe linda. Mas
ela tem mais de 60 anos. E eu sei que um dia pode ser que ela precise de cuidados. E eu sou a única filha, ela tem mais 2 meninos, né? Nós somos 3 irmãos, mas eu sou a única menina. E na minha cabeça está muito certo de que, assim, no momento em que ela precisar de cuidados, a pessoa que vai cuidar sou eu. A minha mãe é brava que nem um cross. Eu não consigo imaginar alguém que vai chegar para minha mãe e vai dizer assim: ah, você tem que fazer porque você tem que fazer. Capaz. E eu sabendo que a minha mãe é assim, a essência da minha mãe é... Minha mãe não é mandável. Ah, minha mãe não é uma pessoa mandável. Isso não existe. Não existe. E eu sou a filha, eu conheço a minha mãe. Então, na minha cabeça, soa completamente desrespeitoso que a minha mãe chegue lá na sua idadezinha de dependência e que eu vá cuidar dela e porque ela ficou dependente eu vou mandar na minha mãe, exigir da minha mãe. Não, não. Então, uma boa filha vai conquistar o cuidado, o auxílio, ela vai conquistar o seu direito de ajudá-la, como a minha mãezinha fez com o meu avô, né? E aí eu vou usar os meus macetes de relacionamento, né, com ela própria ou com a minha própria ideia de que eu estou ali para cuidar, então eu tenho que dar o meu jeito para, na base da criatividade, do jeitinho e da conquista, fazer com que ela aceite o meu auxílio, o meu cuidado, quando eu sei que aquilo é necessário para que ela esteja bem, para que ela tenha qualidade de vida. Então, sem imposição, sem autoritarismo, sem desrespeito, principalmente pelo fato de que se trata da mãe, do pai. Ah, então coloque isso na cabecinha, porque isso é muito importante. Eu sou até daquela teoria que é assim, eu já falei para vocês, acho que em outro vídeo aí, que eu passei um tempo cuidando da minha vozinha. Se vocês acham que a minha vozinha é invocada, porque não, a minha mãe é invocada porque não conheceram minha avó. A minha avó é a mãe das invocadas da família, né? Ela era do tipo, olha, se eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho. Eu sou daquelas que digo o seguinte: eu vou pedir com amor e carinho, eu vou usar algumas estratégias, uns macetinhos, vou tentar conquistar a criatura para tomar um banho, não sei o quê. Se ela bater o pé que não vai ficar fedidinha, porque a força, eu não vou levar, entendeu? É minha mãe. Então, eu sei que muita gente pode discordar desse meu raciocínio, né? E tá tudo bem, cada um com o seu direito de pensar e agir da sua forma, mas para mim isso soa desrespeitoso. Eu não sou capaz de acreditar que é saudável eu impor cuidados com a minha mãe. Na verdade, eu não acho que isso seja respeitoso nem como cuidadora de estranhos, mas como cuidadora de estranhos eu levo em consideração algumas outras coisas e em determinadas situações eu ainda consigo levar em consideração a ideia de que é importante você impor. Mas no que diz respeito ao pai e à mãe, não consigo levar isso de uma forma, não. Preciso ter muito cuidado com o limite, né? E a imposição ela só vai vir quando isso colocar em risco a vida e a segurança do meu pai, da minha mãe, né? E principalmente no que diz respeito à demência, né? Se por um acaso for um indivíduo, se o seu pai e sua mãe estiver sofrendo com uma demência importante, como Alzheimer ou alguma outra demência que faz com que ela saia da realidade. E nessas situações especificamente é extremamente importante que aí você consiga se impor no sentido de protegê-lo, proteger a integridade, proteger a segurança, a vida desse indivíduo, né? Então assim, não é porque ela quer sair na rua pelada que você vai deixar porque é o pai e a mãe, está entendendo? Porque se trata de uma demência, você precisa saber lidar com a situação e se impor no sentido de não permitir que isso aconteça, porque faz parte do bem-estar e da segurança dela. Mas se nós estamos falando de um papai e de uma mamãe lúcida,
lúcido, completamente racional e consciente das suas faculdades mentais, então, na minha opinião, é completamente desrespeitoso impor de forma autoritária a sua vontade com relação ao que você acredita que ele precisa ou não precisa fazer da sua vidinha, mesmo que isso seja visivelmente ruim, como, por exemplo, passar 2 dias sem tomar banho, entendeu? E aí, tomar o cuidado de de preservar a autonomia desse indivíduo, né, do pai, da mãe, de preservar a individualidade dele, de preservar a intimidade dele. Então, assim, tomar o cuidado para não ser invasivo demais, para não ser acho que a palavra certa é essa mesmo, para não invadir demais aquilo que até então você não tinha, sabe? Então, tomar o cuidado para não expor, para não criar situações de humilhação, algumas situações de agressão emocional, porque o pai e a mãe, algumas vezes a gente se sente nesse direito, sabe, de falar o que quer, de agir como quer, ainda mais se foi uma relação meio tumultuada. Então, sempre levar em consideração de que se trata de um ser humano e melhor do que isso, o seu pai, a sua mãe, completamente dependente de você. E eu gosto muito de pensar na questão do exemplo, né? O exemplo que a gente constrói, que a gente dá. Aí você pode dizer assim, mas eu sou uma mãe melhor do que a minha. Isso é você que está dizendo, né? Mas se você é uma mãe melhor do que a sua, também não pode ser uma filha melhor do que ela foi mãe. As escolhas que você faz depende tanto das escolhas que ela fez, que ele fez. Então, assim, eu não sei, eu falo sobre isso porque eu entendo a grandiosidade do poder das relações, sabe? E eu sei da importância que é você ter tido uma relação ruim com o pai ou a mãe, e o quanto isso pode ser devastador em graus em que sabe, não é nenhuma realidade que eu consiga ver completamente. Só você que está vivendo, ou só você que viveu é que sabe. Mas eu preciso dizer que o erro de outro, não importa que outro seja, nem do pai e da mãe, precisa justificar o meu para sempre. Então, o fato de esta pessoa ter sido um peso, um mal na minha vida, não precisa necessariamente que eu seja para dela. Se nesse momento você é a cuidadora, se você é a pessoa que se dispôs a cuidar, porque não tem outro jeito, ou porque escolheu, não importa, porque foi imposto a você pela vida, não importa. Seja melhor, seja de propósito aquilo que você acredita que deveriam ter sido com você, sabe? E se você vê qualquer oportunidade de reconstrução, de reorganização, de perdão, de se livrar de mágoas, de sentimentos ruins, faça isso. Faça isso. Esse é um momento extremamente valioso, pode salvar a sua vida. Se por um acaso você está cuidando de um papai, de uma mamãe que é o amor da sua vida, sua referência, seu suporte, como pode ser o caso de tantas pessoas, né? Tá cuidando de alguém que você está vendo que chegou no finalzinho, que
que está indo embora e que é o amor da sua vida, que você ama mais que tudo no mundo, porque eu acho que esse é o lugar que todo pai e mãe deveria ocupar no coração da gente, né? Esse é o lugar valioso do pai e da mãe. Eu sou completamente apaixonada pela minha mãe. A minha mãe já cometeu muitos erros na vida, inclusive comigo, né? Como eu disse, minha mãe era muito brava, mas ela é a minha mãe e esse lugarzinho dela no meu coração está extremamente bem guardado aqui. Ela é a mãe maravilhosa e de forma nenhuma eu gostaria de ver minha mãezinha ir embora, mas eu sei que pode chegar o momento em que eu tenha que passar por isso. Eu gostaria de passar por isso de uma forma direito. Eu gostaria de fazer isso da melhor maneira possível, para que não fique arrependimentos, para que não fique culpas, para que não fique traumas para trás. E se houver essa oportunidade para você de passar por um momento como esse e reconstruir, restaurar, perdoar, ser perdoada, aproveite essas oportunidades, refaça o que for preciso. Se é uma coisa que depende de você, faça. Se não depende de você, faça o que for possível, o que depende de você da melhor forma possível e tenha paz. E tenha paz. Que Deus te abençoe muito. Se você já passou por experiências assim e já perdeu o seu pai, a sua mãe, como muitas das meninas aqui que já chegaram até mim, e guarda no coraçãozinho só a lembrança desses momentos, então que Deus te permita que o seu coraçãozinho esteja em paz com tudo que passou, com tudo que você viveu com relação a essa experiência. Se por um acaso foi uma situação que deixou traumas, que deixou buracos enormes, eu digo para você, olha, deixa para trás, recomeça, se perdoa, perdoe e faça de novo, porque você está aqui, você está viva e é um direito seu. Deixe para trás os fardos, os traumas e viva, seja feliz. Se por um acaso você está vivendo uma situação assim, se você está vivendo esse momento de experiência onde você é a cuidadora do seu pai, você é a cuidadora da sua mãezinha, então eu desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe muito nesse processo, que você seja a luz que precisa ser, que você seja o bálsamo, a bênção que você precisa e pode ser nesse momento para a sua própria vida, para a sua família e principalmente para a vida dele ou para a vida dela. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus.